Felipe, dá para notar que você tem, sabe, um conhecimento bem aprofundado em relação à questão da cosmetologia. E um dos assuntos que eu acho que é legal a gente tocar aqui é sobre o seu conhecimento, a sua expertise dentro de óleos essenciais. Né? Que deu para perceber que você já é um cara que gosta pouco do assunto. Nossa, nem fale. Eu diria que os óleos essenciais, hoje, uma visão minha, são conhecidos de forma mais aprofundada por poucos profissionais da área da estética. Terapeutas capilares, terapeutas holísticos, são pessoas que têm vamos dizer, eles já têm isso como ferramenta quase que principal para a atuação dentro das disfunções. Mas o esteticista, o fisioterapeuta, o biomédico, a farmacêutica, a enfermeira, que hoje atua nessa área esteta também, junto com o esteticista, eles muitas vezes acham que não dá resultado, ou não acham que não dá resultado por não ter o conhecimento. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho mais do poder dos óleos essenciais, como que o profissional ele pode começar, como que ele pode dar os primeiros passos para estudar sobre óleos essenciais. Legal. Quando a gente começa a falar de óleo essencial, quem conhece começou com lavanda e melaleuca. Quem não conhece, esse é um convite que eu faço para conhecer. É imenso. É um mar de óleos essenciais. É um mar de óleos essenciais, mas esses dois são ótimos para a gente começar. Sim. Mas claro, quando a gente, a partir desse momento, nos der a oportunidade de usá-los, é um caminho sem volta. E olha, eu só vou te ajudar vou levantar a bola para você cortar. Uhum. Óleos essenciais não é só para dar cheirinho na clínica, minha gente. De jeito nenhum. Pelo contrário, o óleo essencial, quando administrado, seja pela pele ou também através da inalação, eles são tão potentes que eles conseguem, algumas dessas moléculas presentes neles, cair dentro da nossa circulação sanguínea e a partir daí gerar estímulos como, por exemplo, um efeito calmante, um efeito sedativo. A gente fala de liberação de serotonina e endorfina. Então o óleo essencial ele é um recurso muito potente, com uma molécula muito pequena e consegue então penetrar, permear as camadas da nossa pele. E aí quando a gente olha para o óleo essencial, a gente vai observar que existem até muitos mitos. Então esse profissional, por exemplo, conhece lavanda. A lavanda é muito dita como um anti-inflamatório, mas eu diria para vocês, ele é um modulador inflamatório. Existe um mito muito grande de que lavanda não pode ser pensada em associar em nenhum procedimento voltado a estímulo da produção de colágeno. Então eu não posso usar lavanda se eu for pensar ali na produção, na melhora de uma ruga. E isso não é verdade, porque a lavanda, ela traz através da ciência muitos estudos que mostram o seu potencial em otimizar a cicatrização. E, consequentemente, quando otimizo a cicatrização, nós estamos falando em produção de colágeno. Então, eu gosto de dizer que os óleos essenciais, eles são muito moduladores. Moduladores do nosso organismo. Cada qual voltado a uma estrutura da nossa pele. Alguns óleos melhor para poder atuar na parte vascular e em todas as disfunções que estarão presentes. Por exemplo, o melasma, eu vou pensar no uso desse óleo essencial voltado à circulação, porque o melasma sofre muita influência da parte circulatória. Nós vamos pensar também dos óleos essenciais voltados à parte de produção de oleosidade. Vamos citar aqui como exemplo o óleo essencial de gerânio, eucalipto, junípero. Através da ciência já foi visto por teste de sebumíter que eles controlam a oleosidade a longo prazo. Então, os óleos essenciais é uma alquimia muito maravilhosa, porque você consegue observar que cada um deles, essas infinidades de óleos essenciais, conseguem agir cada qual em um ponto, em uma estrutura da pele. E, consequentemente, isso significa para nós que se eu for fazer um microagulhamento, se eu for fazer um jato de plasma, se eu for fazer qualquer outro procedimento que gere um processo inflamatório, eu posso ter um risco de ter uma resposta inflamatória muito grande. E aí é onde entram os óleos essenciais. E uma outra coisa, Felipe, assim, em relação ao modo de usar, que muitas pessoas têm dúvidas, né?
Quais são os modos de utilização? É só por a questão olfativa, a questão também de contato com a pele? Quais são os principais métodos de usabilidade dos óleos essenciais? Hoje a gente fala na utilização do óleo essencial por via inalatória, colocando num difusor de ambiente que vai aromatizar a sala e ainda assim gerar propriedades terapêuticas. A inalação direta, quando eu pingo esse óleo essencial na minha mão e levo até a proximidade das minhas fossas nasais, e a partir daí começo a fazer exercícios de respiração. Nós temos a aplicação tópica, feita com óleos vegetais, ou cremes, ou gel, veículos que a gente chama de carreadores, que vão diluir o óleo essencial, porque o óleo essencial a gente tem que ter muito cuidado na aplicação pura na pele, porque ele pode queimar. E essa aplicação tópica, ela pode vir através da massagem, com todos esses cremes, pode vir através de um banho, quem tiver uma banheira, pode também vir não somente pelo banho de banheira, para você que não tem, ele pode vir pelo banho de imersão. Então a gente fala muitas vezes na podologia, a imersão dos pés, aquela unha que traz fungos. A gente fala na imersão através de um banho de assento, com muitas vezes já puxando para o pessoal da naturologia, quando nós falamos de infecções na região íntima, que acontece com muitas mulheres, especialmente, os casos que mais chegam, normalmente sendo relatados para mim. Então, essas são algumas das formas de administração dos óleos essenciais de modo seguro e que a gente consegue ter todas essas potencialidades que eu estava falando até aqui. Uau, gente!